E o Donald Trump não para. Agora ele anunciou que pode taxar o Brasil, na verdade, os países do BRICS que têm relações comerciais com os Estados Unidos em 100%. Será que ele consegue fazer isso? Será que ele vai fazer isso? É o que a gente vai ver hoje no detalhe aqui. Eu vou explicar para vocês agora, tintim por tintim, nos detalhes, tudo que está acontecendo e se essa proposta é cabível ou não. Então já vamos abrir aqui a nossa tela para saber sobre isso. Primeira coisa, o que aconteceu? Vamos trabalhar aí então o que aconteceu. Seguinte, o que o Donald Trump fez? Ele afirmou que taxará em 100%, ou seja, 100%. É basicamente falar assim, ó, tô rompendo relações com vocês. 100% as importações de países membros do BRICS. Então, lembrando, a gente acabou de ter a cúpula do BRICS, por exemplo. Entre esses países membros do BRICS, os principais ali, logicamente, a gente está falando de Brasil, e o foco é realmente no Brasil, porque tem uma proposta que é do Brasil, que a gente vai falar já já, e a China, logicamente. Caso crie, o grupo crie uma nova moeda, se o BRICS cria uma nova moeda, a gente vai ver se isso é real ou não, ou apoie qualquer moeda que bata de frente com, eu coloquei aqui entre aspas, porque foi o que ele falou, o poderoso dólar, tá? Então, ele falou assim, ó, vou taxar se vocês baterem de frente com o nosso dólar. Se vocês criarem uma moeda, ou se vocês apoiarem, por exemplo, as transações comerciais globais, que não utilizem necessariamente o dólar. Vamos abrir aspas aí para o Trump para falar, para ver o que ele, um trecho do que ele falou. Ele falou assim, ó, eles podem procurar outro otário. Não há nenhuma chance dos BRICS substituírem o dólar americano no comércio internacional. E qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos. Então, acrescentou aí o Donald Trump. Ele falou, ó, se tentar, vai se dar mal. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá, primeira coisa, vamos ver o impacto disso para os Estados Unidos ou para os países envolvidos. Eu trouxe aqui, vou trazer aqui para vocês duas perspectivas, a perspectiva de China e a perspectiva do Brasil, tá bom? Primeiro começar com a China. A China é a terceira maior parceira comercial dos Estados Unidos. Ela perde para México e Canadá, tá? Esses dias, inclusive, o Trump ele teve conversando com o primeiro-ministro, um dos primeiros ministros do Canadá. Então, a China é a terceira parceira comercial dos Estados Unidos. E os produtos chineses estão extremamente inseridos dentro da economia, dentro do mercado dos Estados Unidos. Tá? O que a China exporta? Então, a gente está falando da exportação chinesa para os Estados Unidos, que, em tese, seria taxada em 100%, caso acontecesse essas condições que o Trump falou aqui. A China exporta maquinário pesado, eletrônicos, guardo eletrônicos aqui, artigos esportivos, entre outras coisas. Principalmente quando a gente fala de eletrônicos, os eletrônicos chineses estão inseridos no mundo inteiro. Está inserido, não é diferente nos Estados Unidos. Taxar em 100%, olhando por esse ponto de vista nos Estados Unidos, taxar em 100% os produtos chineses é um tiro no pé dentro da própria sociedade dos Estados Unidos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a população dos Estados Unidos consome muitos produtos chineses. Se está no mercado lá é porque há um padrão de consumo dos produtos chineses. Então, se ele taxa, quer dizer que você teria um aumento dos preços desses tipos de produtos dentro do mercado dos Estados Unidos. Ou se você quiser comprar de fora, você vai ter que pagar com taxa de 100%, não compensa, ou você vai ter que procurar meios eletrônicos alternativos que não sejam com produtos chineses. Então, nesse caso, celulares aumentariam significativamente os preços, tablets, componentes de computadores aumentariam significativamente os preços. Ou seja, para uma população inserida nessa era digital, não seria interessante. Ou seja, taxar 100% é um tiro no próprio pé e uma medida para o Donald Trump que seria uma medida extremamente impopular para o governo dele. Então já coloca um limite aí sobre o que é fala, o que é de fato um discurso de raiva que ele teve e de fato o que é a realidade, entendeu? Uma medida extrema. Ele não, logicamente que ele não está preocupado com popularidade ou impopularidade, mas, por exemplo, se os republicanos, por exemplo, no Senado, que agora são maioria,
se eles querem, por exemplo, eleger um sucessor ao Donald Trump nas próximas eleições, porque o governo Trump está começando só agora, mas eles já pensam nisso. Por quê? Porque o Donald Trump ele não vai poder se candidatar, porque nos Estados Unidos você não pode ter mais do que 2 mandatos, não é em relação à reeleição. Se você não foi reeleito, mesmo assim, você não pode ter outro mandato. Por isso que o Obama, dos democratas, ele não pode se candidatar, porque ele já teve 2 mandatos. O Donald Trump vai cumprir o seu segundo, então ele não pode mais ser presidente dos Estados Unidos depois desses 4 mandatos. Então, se os senadores quiserem ter um nome forte para o Senado, para a presidência da República daqui 4 anos, por exemplo, eles têm que se preocupar com essas medidas impopulares aí, essas possíveis medidas impopulares aí do Donald Trump, tá bom? Ok. E do ponto de vista do Brasil, os Estados Unidos também os Estados Unidos é também um terceiro maior parceiro comercial, aí do ponto de vista do Brasil, tá? O primeiro é a China e depois a gente fala como um todo, que é a União Europeia. O que o Brasil exporta para os Estados Unidos? Petróleo bruto, derivados do petróleo, como combustíveis, aeronaves, café, entre outros. Vamos lá. Em relação ao petróleo, porque muito se diz que os Estados Unidos ele é autossuficiente em petróleo, tá? Em petróleo refinado. De fato, ele atingiu essa autossuficiência de uns anos para cá, mas ele continua comprando de outros países. Por quê? Porque a fonte é esgotável, tá? Então, os Estados Unidos compram petróleo do mundo, certo? Então, assim, o impacto em relação à China, talvez para os Estados Unidos, talvez seja menor taxando 100% o Brasil do que taxando 100% a China, mas ainda assim há um impacto. Logicamente que isso causaria um impacto grande para o Brasil causa, tá? Mas você tem que ver se o Donald Trump está disposto a fazer isso também, sendo que ele tenta fazer o que a gente... essa proposta do Trump a gente tem chamado de desglobalização. Ele tem tentado valorizar mais a economia dos Estados Unidos do que a economia mundial, sabe? Do que essa relação da economia mundial. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que o dólar continue sendo uma moeda de transação. Então, assim, ele precisa decidir se ele vai para um lado ou vai para o outro. Compreenderam? Agora, é real que existe uma possibilidade de uma nova moeda entre os BRICS? Vamos lá. Possibilidade de uma moeda única do BRICS é real, gente? Seguinte, o BRICS ele já possui, né, os BRICS, né, ele já possui um banco próprio, tá? Que é o NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento. Então, a gente tem a presidência, inclusive, da Dilma Rousseff nesse ano, que é utilizado para financiamento em obras públicas de obras de infraestrutura nos países, principalmente nos países emergentes, nos países membros. Tá? A gente teve a cúpula do BRICS, dos BRICS agora, inclusive Vladimir Putin foi lá e falou que apresentou números de bilhões de ajuda entre os países do sul global e os países emergentes também. Espera aí que a minha câmera deu uma caída, mas ela volta, tá? Não liguem não. E o que nós temos aqui que é muito importante? Então existe sim. Vale lembrar que a proposta de uma nova moeda não é para substituir, então é importante destacar isso, não é para substituir moedas locais, nacionais. A substituição não é para substituir moedas nacionais. A proposta é do Brasil, é uma proposta feita pelo governo Lula. É uma moeda que vai pensar de forma alternativa para transações internacionais. Ou seja, a substituição do dólar para transações internacionais. Uma moeda do BRICS para relações internacionais. Mas não é para substituir. A gente continuaria com o real, por exemplo. Dando um exemplo para vocês. Então, a ideia é construir uma moeda que não fique variando de acordo com a cotação do dólar, para valorizar os países membros dos BRICS. Por isso que o Trump ele ficou nervoso, certo? Por isso que ele falou. Por quê? Porque ele vê que os BRICS estão crescendo. E estão crescendo de fato. Muito disso impulsionado pelo crescimento da China, logicamente. Então ele já fica preocupado. Você sabe que do ponto de vista dos Estados Unidos, ele vive uma guerra comercial com a China, certo? Mas aí ele ficou nervoso com o Brasil, porque o Brasil fez a proposta da criação de uma moeda alternativa. Significa que vai acontecer? Não significa, há uma proposta em negociação, que existem também vários fatores envolvidos aí. Mas existe sim essa proposta. E lembrando também que a proposta vem do Brasil
e a partir do ano de 2025 o Brasil assume a presidência do BRICS. A presidência do BRICS é rotativa, então o Brasil assume em 2025 essa presidência com essa proposta. Então isso deve aumentar ainda os debates dentro da cúpula dos BRICS. Ou seja, o Donald Trump ficou nervoso, e só que 100% é um tiro no próprio pé. Tem muito meme aí sendo feito já pela internet por conta disso, que é um tiro nos próprios pés dos Estados Unidos, lembrando que ele precisa pensar numa questão, pelo menos, se ele não pensa, os seus parceiros, senadores republicanos precisam pensar, porque daqui 4 anos passa muito rápido, né? Você precisa ter uma política que favoreça, do ponto de vista dos republicanos, para eles poderem candidatar à altura daqui a 4 anos à presidência, tá bom? Então tá aí, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Lembrem-se, com muito respeito, com muita educação. Vocês podem discordar ou concordar. Não tem importância nenhuma sobre isso. O importante é não ofender, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!